Deus abomina a idolatria. Vamos ler em Êxodo 20, de 1 a 5. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O primeiro mandamento do Decálogo é que não devemos ter outros deuses. Nós, cristãos, cremos que há apenas um único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados, ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Mas precisamos fazer uma análise de vez em quando em nossos corações. Através de uma reflexão de exemplos bíblicos, podemos dizer com toda certeza que Deus abomina a idolatria. Vamos ver alguns personagens. Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus porque, apesar de seus pecados, não há idolatria em sua biografia. Salomão, seu filho, foi um rei idólatra. Ele se associou com muitas mulheres que não eram do povo de Israel. A idolatria de Salomão trouxe consequência para os reinos de Israel. Quando Salomão morreu, seu filho Roboão reinou em seu lugar. Como Salomão fazia o povo pagar muitos impostos e tributos, o povo veio a Roboão para pedir-lhe que aliviasse as cargas. Mas Roboão aumentou ainda mais os tributos, seguindo os conselhos dos jovens que cresceram com ele, ocasionando assim a divisão de Israel, pois o povo não aceitou aquela condição. Somente a tribo de Judá e Benjamim continuaram com ele, pois Deus havia prometido reis da descendência de Davi em Judá. Em Jerusalém estava o templo, os levitas, os sacerdotes e o verdadeiro culto estipulado pelo Deus de Israel. As outras 10 tribos, conhecidas como Reino do Norte, ficaram com Jeroboão, filho de Nebate. E para que o povo não subisse ao templo em Jerusalém, Jeroboão fez 2 bezerros de ouro no Reino do Norte, nas cidades de Dan e Betel. E constituiu sacerdotes idólatras, seguindo a sua própria vontade, não observando a lei de Deus. Quando Jeroboão morreu, seu filho Nadab assumiu, depois houve uma conspiração. Baasa assumiu, depois Elá, seu filho, reinou e houve mais uma conspiração. Zimri reinou, depois Omri e depois seu filho Acabe veio a reinar em Israel. Todos os reis do Reino do Norte foram idólatras. Mas Acabe, filho de Omri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidonos, e foi e serviu a Baal e o adorou. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Jezabel fez Acabe cultuar a Baal. Baal era um ídolo conhecido por ser um deus da colheita, da chuva e dos trovões, e é nesse cenário que surge um dos maiores homens de Deus, Elias, o Tisbita. O significado do nome desse profeta é Deus é Senhor. Um homem que surgiu com propósito durante um dos reinados mais idólatras de Israel. Em 1 Reis 17, Elias surge dizendo para Acabe para dizer que não choveria segundo a palavra de Deus, para justamente confrontar o ídolo Baal que Acabe e Jezabel cultuavam. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. 1 Reis 17:1. E em Tiago 5,17 reforça essa oração. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Não choveu no Reino do Norte, para provar que Deus é Senhor. Houve um confronto entre Deus e Baal, entre um homem de Deus e 450 profetas de Baal e 400 de Aserá. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre os 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. 1 Reis 18, 19, 21. E nos dias de hoje, será que também precisa perguntar até quando cochearemos entre 2 pensamentos?
Você pode me dizer, eu não sou idólatra, não tenho uma imagem em casa, não tenho nem um santo, nem altar, mas será que diante de Deus não há no meu e no seu coração algo que toma o lugar de Deus? Vamos falar sobre o primeiro idólatra da terra? Está lá em Isaías 14, de 12 a 15. Como caísse desde o céu, a estrela da manhã, filha da alva. Como fosse ser cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aqui temos no meio de uma profecia de Isaías, alguém que quis subir ao trono de Deus e teve uma queda feia. Você sabe de quem eu estou falando? Lúcifer ou o diabo. Em Ezequiel 28, de 13 a 17, também fala sobre ele. Estivesses no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que fosse criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio de pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Quem estava no Éden? Quem era um querubim ungido? Quem quis ser adorado? Quem se orgulhou a tal ponto de ser expulso do Éden? O diabo. Desde que o mundo é mundo, Satanás, o nosso adversário, quer roubar o trono de Deus do nosso coração. Ele usa diversos artifícios para nos enganar e roubar a nossa real devoção a Deus. Diversas crenças, heresias, doutrinas, muitas distorções e distrações para nos afastar de Deus. No Éden, em Gênesis 3, a serpente usou suas mentiras distorcendo a palavra de Deus para enganar Eva, dizendo que Eva não morreria. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Deus, em sua sabedoria, na sua soberania, em sua misericórdia e graça, providenciou um sacrifício para cobrir Adão e Eva de sua nudez. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O pecado de Adão e Eva trouxe consequências a toda a raça humana, e eles foram expulsos da comunhão com Deus, porque Deus abomina o pecado. O homem no Éden comeu o fruto porque acreditou na mentira da serpente de que se comesse o fruto seria semelhante a Deus. O diabo quis ser semelhante a Deus, como lemos nas profecias de Isaías e Ezequiel. E nós? 1 João 2,15 16 diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Infelizmente, há idolatria dentro da igreja. Pessoas idolatram cantores, gospel, pregadores, denominações, cargos, líderes, principalmente entre os jovens. Muitas pessoas querem trazer padrões mundanos, estilos de vida mundanos para dentro das igrejas, ao invés de transformar o mundo pela renovação do entendimento. Veja o pecado do rei Acaz. Acaz era um rei de Judá que foi pagar imposto a um rei da Síria e admirou o altar da Síria e mandou a planta para o sacerdote Urias copiar. 2 Reis 16:10. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar conforme toda a sua feitura. 2 Reis 16:10. E fez Urias o sacerdote conforme tudo quanto o rei Acaz lhe ordenara. Até quando conchearemos entre dois pensamentos, trazendo elementos de fora para cultuar a Deus, trazendo elementos mundanos, modelos mundanos, táticas empresariais para crescimento de igreja, para atrair pessoas?
Até quando vamos diluir nosso discurso para sermos menos agressivos? Até quando a igreja vai usar elementos seculares para atrair pessoas? A Bíblia diz que Deus tem ciúmes de nós. Em Tiago 4,4 diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Está lá, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Em Mateus 10, 37 e 38. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Portanto, temos que tomar cuidado com tudo o que pode ocupar as prioridades em nosso coração, pois se amamos mais nossa vida, família, filhos ou qualquer outra coisa do que o nosso Senhor Jesus Cristo, não somos dignos dele. O Evangelho é renúncia. Pode doer, podemos sofrer às vezes, mas precisamos renunciar e examinar nossos corações para ver se há algo ocupando o lugar de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. A Deus seja dada toda honra e glória para sempre. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, esse é meu nome, a minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Em Lucas 9, 54 e 56, lemos: E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Nessa passagem, os discípulos de Jesus queriam destruir uma aldeia onde não foram recebidos usando o exemplo de Elias. Mas Jesus os repreendeu, dizendo que veio trazer salvação para as pessoas. Na nova aliança, Deus, com sua bondade e misericórdia, enviou Jesus para morrer por nós na cruz e trazer salvação. Vimos a resposta de Deus à oração do profeta Elias em 1 Reis. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que Tu és o Senhor Deus e que Tu fizesse voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando Deus respondeu com fogo e consumiu o altar do holocausto para provar que Deus é o Senhor. Foi uma ordem do profeta Elias que fossem mortos os profetas de Baal. E Elias lhes disse: Lançai em mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape, e lance em mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e Elias os matou. Mas Jesus veio para trazer salvação a mim e a você, que andávamos em trevas e na idolatria. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Só existe um Deus, Criador dos céus e da terra, o único Deus soberano, santo, 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 digno de toda honra, glória e louvor, que enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados e nos livrar da condenação da lei. Deus é bom e misericordioso, enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ainda há tempo de nos reconciliarmos com Deus, ainda há tempo de confessarmos os nossos pecados a Deus, através do Senhor Jesus. Ainda há tempo de removermos os altares idólatras de nossos corações e, assim como Elias fez, podemos reconstruir um altar e adorar a Deus. Que possamos perder as nossas vidas por amor a Cristo para ganhá-las no reino do céu. Falta pouco. Que possamos guardar a nossa coroa da vida eterna para que ninguém possa tomar. Vamos orar para que o Espírito Santo sonde os nossos corações. Que possamos analisar se há em nós algo que ocupe o lugar de Deus no trono do nosso coração e pedir para que Deus remova e que o Espírito Santo nos convença do nosso pecado enquanto ainda há tempo. Porque há ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, 37 e 39. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo. Amém?